Pessoal, este é mais um vídeo para o seu canal, o Talmidim. Peço que você curta, compartilhe e, é claro, divulgue aí para os seus amigos, tá bom? E hoje nós iremos falar sobre fogo estranho no altar. A fé, ela tornou-se para muitos um mercado. Existem hoje muitos produtos que belamente eles embalados abarrotam as prateleiras de muitas igrejas ditas cristãs. Há muita religiosidade, mas nenhuma piedade. A igreja, ela tem se tornado famosa entre os homens, pelos homens, mas tem perdido a intimidade com o Pai. Ela atrai as grandes massas, as multidões. No entanto, tem perdido o calor do Espírito Santo. A semelhança da igreja em Éfeso, uma das 7 igrejas da província romana da Ásia Menor, ela tem uma boa teologia, uma excelente doutrina, um bom sistema. Entretanto, apesar de conhecer a verdade, tem perdido paulatinamente o primeiro amor. Para atrair muitos adeptos para si, tem se amoldado ao padrão deste mundo. A igreja tem se tornado como a igreja de Pérgamo. Ela não mais incomoda ou também se incomoda com o trono de Satanás que governa o sistema deste mundo, que inclusive, de acordo com a Bíblia Sagrada, jaz no colo do diabo. Assim como a igreja de Tiatira faz do santo profano, ou seja, coloca fogo estranho no altar de Deus, tolera os falsos profetas e não se preocupa mais com os alertas de Cristo. A moda é apenas ser, é mostrar e não ter, é saber e não fazer. O pragmatismo moderno e principalmente religioso tem adentrado no arraial da fé e pouco se importa, pois o relevante é parecer, é ser aprovado pelos homens. Inclusive, corroborando com isto, David Lean, ele disse que o ensino bíblico sem a prática é decepcionante. A prática sem o ensino sólido é perigosa. Por outro lado, o estudo deve levar à prática, e a prática pode iluminar o estudo. Fecha aspas. Hoje, as características de Sardes e da igreja de Laodiceia, elas estão escancaradas. Ou seja, existe muito fogo estranho no altar das igrejas. O fogo estranho se alastrou pela igreja brasileira. Nunca na história da igreja houve tanto fogo estranho como hoje. As pessoas buscam novidade atrás de novidade. As pessoas, elas não procuram mais a presença de Deus nos cultos por meio de sua palavra. Elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Isto é, querem a bênção, mas não querem de maneira alguma o abençoador. As pessoas, elas não se importam em ser, elas estão preocupadas mais em ter. As pessoas possuem bens, querem bens, prosperidade material, mas estão perdendo a integridade. São gigantes no carisma, pigmeus e anãos no caráter. Existe muito fogo estranho no altar das igrejas. O fogo estranho
é aquele que é produzido pelo homem, é aquele que é inventado pelo homem, é aquele que não está nas Escrituras como promessa e padrão de Deus para o seu povo. Inclusive, a Bíblia diz, em Levítico capítulo 10, versículo 1 até o versículo 11, que houve um escarnecimento da glória e da santidade de Deus por parte de dois obreiros. O texto narra a história de Nadab e Abiú, dois levitas herdeiros do sumo sacerdócio. Esses dois obreiros do tabernáculo sagrado do Senhor, eles, durante a peregrinação pelo deserto, apesar de todos os privilégios e honrarias que desfrutavam em Israel, eles não temeram ao Senhor. Eles não respeitaram a ordem de Deus e, sabendo de todas as regras do culto e da santidade de Deus, eles não fizeram caso e ignoraram. Eles ofereceram fogo estranho no altar de Deus. Entretanto, eles haviam se esquecido que, a despeito de Deus ser amor, é também justiça. E, claro, a Bíblia diz que de imediato eles foram exterminados. Fogo estranho é zombar da glória de Deus. Fogo estranho é não temer a santidade do Senhor. Conforme Paulo, quando escreve aos Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa escarnecer. O fogo, ele impressiona os homens, mas não agrada a Deus. O fogo estranho é parecido com o verdadeiro, com o autêntico, com o genuíno. Não obstante ele ser animado, bem maquiado, bonito e com um ar de espiritual, embalado, ele é falso. O fogo estranho é todo movimento criado à parte das Escrituras sagradas. Muitos líderes, eles têm sido enganados e assim têm praticado fogo estranho dentro da igreja de Deus. Ao invés de alimentar o rebanho e a si mesmo com o maná do céu, eles dão e comem a comida da panela da morte. O fogo estranho são as indulgências repaginadas e alteradas, tendo um ar moderno e sofisticado atualmente. Muitos são aqueles que pirotecnicamente têm levado estas indulgências e praticado milagres mentirosos e feito eles aparecerem entre o povo de Deus, enganando os incautos. São muitos os falsos profetas, os profetas do fogo estranho, que vendem penduricalhos que dizem ser espirituais. São verdadeiros mágicos do fogo estranho. São feiticeiros ditos cristãos. Estamos em um período de crise. Crise econômica, crise política, crise moral e, infelizmente, crise espiritual. A igreja, ela tem deixado a sua identidade do cenáculo de lado. É comum vermos nesse período de escassez, nesse período turbulento, onde a igreja parece não se lembrar daquilo que ela é, muitos caírem no ceticismo, desespero e até abandonarem a fé por causa de tanto escândalos causados pelo fogo estranho. Destarte, não poucos, não passando de mercenários da fé, se autoconsagram apóstolos e fundam os seus ministérios. Na verdade, afundam ministérios. E com eles levam muitos incautos. Eles não passando de paroleiros mercantilistas que,
com uma fome insaciável por dinheiro, fazem promessas enganadoras. Eles abrem a Bíblia, mas pregam heresia. Eles leem o texto sagrado, mas distorcem a verdade. Eles parecem ser ovelhas, mas são lobos devoradores. Pregam um anti-evangelho, acendendo assim um fogo estranho sobre o altar. Eles acendem uma fogueira de um fogo estranho tão grande no altar que agora é moda vender rosa ungida, toalha do milagre, sabonete da santificação ou purificação, sal grosso da prosperidade, água benta do Jordão e outras aberrações que não passam de profanações do santo. Tudo isso não passa de fogo estranho no altar. É um execrável ecumenismo religioso. Parece mais uma religião pagã e não cristã. É fogo estranho na igreja. O fogo estranho, ele é como o cavalo de Troia. Chega bonito, enfeitado e muito bem empacotado. Entretanto, quando entra nos arrabaldes da igreja, distorce a sã doutrina. Há muito fogo estranho no altar. A Nadab e Abiú veio o juízo imediato. A Uzias, que usurpou o sacerdócio e ofereceu incenso no altar, veio o juízo prolongado. Uma lepra se apossou de seu corpo. Saul, que ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote, é rejeitado por Deus como rei e sentenciado a viver o resto de seus dias fraco, debilitado e também com demônios lhe atormentando. Ananias e Safira, que tentaram enganar os líderes, os profetas verdadeiros de Deus, foram de imediatos fulminados na frente da igreja. Ninguém se engane, de Deus não se zomba. Ele continua o mesmo. Atos capítulo 5, perdoe-me, do versículo 1 até o versículo 11, diz que o nosso Deus ainda mata. Deus ainda lança na prisão. Deus ainda fere. Mas aqueles que sinceramente e contritamente se arrependem, ele perdoa. Ninguém brinque com as coisas santas. Ninguém ofereça fogo estranho no altar. O fogo para a igreja é o Espírito Santo da promessa. O fogo é símbolo do Espírito Santo de Deus. E Deus é fogo. A palavra de Deus despede chamas de fogo. Deus trabalha no fogo. O fogo derrete, o fogo purifica, o fogo molda, o fogo aquece e o fogo se alastra. O fogo que a igreja precisa atualmente é as escrituras sagradas, ensinadas e fielmente pregadas nos púlpitos das igrejas. O fogo que a igreja precisa acender no altar é a oração e o jejum. É ser e não apenas ter. É praticar e não apenas conhecer a palavra. A igreja precisa de fogo no altar, mas o fogo é o Espírito Santo de Deus. A igreja, ela precisa urgentemente voltar ao cenáculo. A igreja necessita buscar o fogo verdadeiro. Nesse caso, o fogo vencerá o fogo estranho. O desejo de Deus é lançar fogo sobre a sua igreja. Somente o fogo do Espírito Santo apaga o falso fogo. A igreja deve continuar andando no fogo. A igreja nasceu no fogo, cresceu no fogo, deve andar no fogo
e vai subir ao céu no fogo do amigo chamado Espírito Santo. Somente com o fogo do Espírito Santo, na igreja, ela consegue tirar o mundo do fogo do inferno. O fogo não é apenas para ficar intra paredes, dentro de quatro paredes. O fogo, ele leva a igreja a fazer missões, a ganhar vidas para Cristo, estudar e viver a palavra. O fogo faz a igreja ser igreja. Precisamos de fogo na igreja atual. Hoje, há muitos crentes frios, anêmicos, apáticos, em um marasmo espiritual. Somente com fogo na igreja, ela verdadeiramente será avivada, vibrante e contagiante. O fogo traz poder. O fogo, inclusive, ao trazer poder, faz-me lembrar da palavra poder no original, que no contexto neotestamentário dá origem à palavra dinamite. Isto é, vem da palavra grega dunamis, e significa dinamite. E dinamite se explode com fogo. Para a igreja ter poder de dizer ao coxo, levanta-te e anda, ela precisa de fogo para explodir em poder. A igreja precisa de fogo e com fogo terá poder para fazer a obra de Deus. Sejamos, portanto, atualmente, uma igreja labareda de fogo. Voltemos urgentemente ao cenáculo. A minha recomendação a todos nós é: volte ao cenáculo.